jovens padawans, professor Anderson na área. Dando sequência ao nosso estudo de determinantes, hoje veremos propriedades dos determinantes. Vamos lá. Propriedade 1. Linhas ou colunas de zeros. Se todos os elementos de uma linha ou coluna de uma matriz M quadrada de ordem n forem zeros, então o determinante dessa matriz será igual a zero. Então temos o exemplo. Verificamos que a coluna 1 desta matriz, no exemplo A, é formada apenas por zeros. Então podemos afirmar que o determinante desta matriz é igual a zero. Se fizermos o produto da diagonal principal e subtrairmos o produto da diagonal secundária, veremos que essa propriedade realmente funciona. 0 vezes 1, 0. 0 vezes menos 2, 0. Portanto, determinante dessa matriz igual a zero. Um outro exemplo com uma matriz 3 por 3, aplicando a regra de Sarry, mas antes verificamos que a terceira linha dessa matriz é formada por elementos iguais a zero. Então nós podemos afirmar que essa matriz, o determinante dela será igual a zero. Para provar, vamos fazer o cálculo utilizando a regra de Sarry. Repetimos a primeira e a segunda coluna e aplicamos a regra de Sarry. Como o intuito agora não é a regra de Sarry em si, estamos fazendo rapidamente apenas para provar o resultado. Verifique que o determinante dessa matriz é igual a zero, aplicando a regra de Sarry. Propriedade número 2. Linhas ou colunas iguais. Dada uma matriz quadrada M, se duas de suas linhas ou duas de suas colunas forem iguais, então o determinante dessa matriz será igual a zero. Então nós temos aqui, no exemplo A, que a linha 1 é igual à linha 2. Fazendo o cálculo do determinante dessa matriz, nós verificamos que será igual a zero. Por quê? Produto da diagonal principal, menos 1 vezes 2, menos 2. Produto da diagonal secundária, menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 2 menos menos 2, zero. Determinante dessa matriz igual a zero. O mesmo acontece numa matriz 3 por 3 e também em qualquer outra matriz quadrada de ordem n. Verificamos que a coluna 1 é igual à coluna 2. Aplicando a regra de Sarry, nós obtemos os seguintes produtos. Nós verificamos que o determinante dessa matriz é igual a zero. Lembrando que o objetivo dessa aula não é fazer o cálculo da regra de Sarry, que já foi bem explicada em aula passada. O intuito dessa aula é provar as propriedades dos determinantes. Linhas ou colunas proporcionais. Se uma matriz quadrada M possui duas linhas ou duas colunas proporcionais, então o determinante desta matriz será igual a zero. Vamos verificar. No exemplo A, que o determinante da matriz, menos 2, 3 na primeira linha, menos 4, 6 aí na segunda linha. Se nós olharmos em termos de linhas, nós verificamos que a linha 2 é exatamente o dobro da linha 1. O fato dessa linha 2 ser o dobro da linha 1 nos garante a proporcionalidade entre essas duas linhas. Como essas linhas são proporcionais, então nós temos que o determinante dessa matriz é igual a zero. Fazendo o cálculo, menos 2 vezes 6 e menos 3 que multiplica menos 4. Menos 2 vezes 6, menos 12. Menos 3 vezes menos 4, menos 12. Menos 12 mais 12 igual a zero. Então o determinante dessa matriz realmente é igual a zero. Por quê? A segunda linha de sua matriz é igual ao dobro da primeira linha. Agora o determinante 3 por 3. Perceba que a segunda coluna é o triplo da primeira coluna. Então, nós verificaremos que o determinante dessa matriz é igual a zero. Aplicando a regra de Sarry, é igual a zero. Portanto, se linhas ou colunas de uma matriz são proporcionais, o determinante dessa matriz é igual a zero. Propriedade 4. Multiplicação de uma linha ou coluna por uma constante. Dada uma matriz quadrada M, então o determinante dessa matriz será igual a x.
Agora, se multiplicarmos uma linha ou uma coluna apenas por uma constante k, por um número k qualquer, teremos que o determinante dessa matriz será multiplicado por esse mesmo número k. Vamos a um exemplo para ficar mais claro esta propriedade número 4. Temos a matriz A, 2 por 2, vamos fazer o cálculo do seu determinante e obteremos 11. Agora o que faremos? Vamos multiplicar a coluna 2 por k igual a 3, quer dizer, triplicaremos a coluna 2, obtendo a seguinte matriz. Perceba que a coluna 1 permaneceu a mesma e a coluna 2 foi multiplicada por 3. Agora os elementos da matriz da coluna 2, menos 3 e 15. Calculando o determinante dessa nova matriz, temos 2 vezes 15 menos 3 que multiplica 1. 2 vezes 15, 30. Menos com menos mais, menos 3, mais 3. Então o determinante dessa matriz é 33. Perceba que exatamente, se relacionarmos os dois determinantes aí, percebemos que ao multiplicarmos apenas uma coluna por 3, o determinante da matriz também foi multiplicado por 3. Agora, uma matriz 3 por 3 para testarmos esta mesma propriedade. Calculando o determinante dessa matriz, obtemos menos 19. Agora vamos multiplicar a linha 2 por k igual a 2. Quer dizer, vamos dobrar a linha 2, obtendo assim a matriz que está apresentada aí na sua tela. O que aconteceu? Nós multiplicamos a linha 2 por 2. Perceba que exatamente o que fizemos. Pegamos a linha 2 e multiplicamos por 2, gerando uma nova matriz. Aplicando a regra de Sarri, nós obtivemos um novo determinante igual a menos 38. Perceba que aconteceu exatamente como no exemplo A. Ao multiplicar apenas a linha 2 por 2, nós multiplicamos também o determinante da matriz por 2, porque menos 38 é exatamente o dobro de menos 19. Então, ao dobrarmos, triplicarmos, enfim, multiplicarmos uma linha ou coluna de uma matriz por um determinado número k, o determinante dessa matriz também será multiplicado por esse número k. Propriedade 5. Multiplicação de uma matriz por uma constante. Dada uma matriz M de ordem n, se multiplicarmos esta matriz por uma constante k, o seu determinante fica multiplicado por k elevado a n, onde esse n é a ordem da matriz. Então, temos essa propriedade. O determinante de uma matriz M de ordem n multiplicada aí por um número k será igual a k elevado a n, que multiplica o determinante dessa matriz. Vamos ao teste. Exemplo A. Temos uma matriz quadrada, portanto, de ordem 2. Calculando o determinante dessa matriz, temos o determinante igual a 4. Agora vamos multiplicar essa matriz toda por 3, porque eu quero saber o valor do determinante da matriz 3A. Aplicando a propriedade, veja que nós teríamos determinante de 3A de ordem 2 é igual a 3, que é o número que eu estou multiplicando a matriz inteira, elevado ao quadrado, que é a ordem da matriz, vezes 4, que é o determinante da matriz sem ser multiplicada. Então eu tenho que o determinante de 3A é igual a 9 vezes 4, o determinante de 3A é igual a 36. Agora nós verificamos que é exatamente o que aconteceu. A nova matriz 3A, o determinante dessa nova matriz é igual a 9 vezes o determinante da matriz original A. Por quê? Porque ela foi multiplicada pelo número 3. E pela propriedade número 5, basta pegarmos o número 3 e elevarmos a ordem da matriz e multiplicarmos a matriz dela para obtermos o determinante dessa nova matriz. Então, 3A, veja agora nós vamos calcular sobre a matriz já feita a multiplicação, ao invés de ter aplicado a propriedade. 3 vezes a matriz A, obtemos a matriz 6, 3, 6, 9.
Fazendo o cálculo do determinante dessa matriz, 54 menos 18 é igual a 36, que é a mesma coisa de nós termos aplicado a propriedade. Se o determinante de uma matriz B de ordem 3 é igual a menos 5, qual é o valor do determinante de 2 vezes a matriz B? Perceba que aí nós não temos a matriz, então nós precisamos saber a propriedade para descobrir o valor do determinante da matriz 2B. Ora, se o determinante da matriz B de ordem 3 é igual a menos 5, vamos aplicar a propriedade que nós aprendemos aí anteriormente. Determinante de um número k multiplicando uma matriz M de ordem n é igual a k elevado a n, que multiplica o determinante de Mn. Então nós queremos saber o determinante da matriz 2B de ordem 3. Nós substituímos na fórmula o k igual a 2, que é um número que eu estou multiplicando a matriz toda, elevado à ordem da matriz, que é 3. Isso tudo multiplicando menos 5, que é o determinante da matriz sem ter sido multiplicada ainda. Então, 2 ao cubo, 8. 8 vezes menos 5, menos 40, que é a nossa resposta solicitada. Propriedade número 6, determinante da transposta. O determinante de uma matriz transposta M é igual ao determinante da transposta desta matriz M. Essa é a propriedade mais simples. O determinante de uma matriz é igual ao determinante da sua transposta. Simples assim. Então, se eu tenho a minha matriz A, o seu determinante é igual a 7. Se eu fizer a transposição dessa matriz, isto é, o que é coluna vira linha e o que é linha vira coluna. Então, a transposta de A, perceba que nós trocamos, o que era coluna virou linha, a coluna 1 virou linha 1, a coluna 2 virou linha 2. Então, o determinante dessa transposta também é igual a 7. 2 vezes 5, 10, menos 3 vezes menos 1, 3, 10 menos 3 igual a 7. Então, o determinante de uma matriz e o de sua transposta são iguais. Determinante de matriz M é igual ao determinante da transposta de M. Propriedade número 7. Troca de linhas ou colunas paralelas. Se trocarmos a posição de duas linhas ou duas colunas de uma matriz quadrada M, o determinante da nova matriz obtida é o oposto do determinante da matriz anterior. O que é o oposto? O oposto de um número é um número com sinal trocado. O oposto de 5 é menos 5, o oposto de 23 é menos 23, o oposto de menos 2 é 2. O oposto de menos 3 meios é 3 meios. Então, para obter o oposto de um número, basta trocarmos o sinal deste número. Vamos tomar, por exemplo, esta matriz A. O determinante de A é calculado pela regra de Sarri, dando igual a 5. Agora o que faremos? Trocaremos a coluna 1 e a coluna 2 de posição, para testarmos a propriedade 7. Após efetuarmos esta troca, nós obtemos uma matriz B, que é igual à matriz A com a coluna 1 e a coluna 2 trocadas. Aplicando a regra de Sarri nesta matriz, nós obtemos que o determinante dessa matriz B é menos 5, exatamente o oposto da matriz A. Então perceba que, ao trocarmos a coluna 1 e a coluna 2 da matriz A, nós geramos uma nova matriz B, e o determinante de A é o oposto do determinante dessa matriz B. Propriedade número 8. Determinante da matriz triangular. O determinante de uma matriz triangular é sempre igual ao produto da diagonal principal dessa matriz. O que é uma matriz triangular? Verificando a matriz A do nosso exemplo, nós verificamos que abaixo da diagonal principal nós temos todos os elementos iguais a zero. Isso caracteriza uma matriz triangular. A matriz triangular, o determinante dessa matriz triangular, é obtido apenas multiplicando todos os elementos da diagonal principal. Menos 1 vezes 2 vezes 4, obtendo assim menos 8. Se aplicássemos a regra de Sarri nessa matriz A, obteríamos o mesmo valor. Matriz B. Perceba que a matriz B é uma matriz já 4 por 4. Tomando por referência a diagonal principal, nós verificamos que todos os elementos acima da diagonal principal são iguais a zero. Portanto, podemos aplicar esta propriedade número 8 dos determinantes. O determinante dessa matriz é igual
ao produto de todos os elementos da diagonal principal. 2 vezes 1 vezes 1 vezes menos 3. Fazendo essa conta, menos 6. Então, o determinante dessa matriz B, 4 por 4, é igual a menos 6. Propriedade 9, teorema de Binet. Dadas duas matrizes A e B de mesma ordem, o determinante do produto dessas matrizes, o determinante do produto AB, é igual ao produto do determinante da matriz A pelo determinante da matriz B. Então, det de AB é igual a det de A, que multiplica det de B. Vamos lá. Primeiro calculamos o determinante dessas duas matrizes dadas como exemplo. O determinante da matriz A, multiplicando diagonal principal menos diagonal secundária, é igual a 6. E o determinante de B é igual a 5. Fazendo a multiplicação, o produto AB, lembrando, produto entre matrizes quadradas de mesma ordem pode ser feito. Você multiplica linha 1 por coluna 1, linha 1 por coluna 2, linha 2 por coluna 1, linha 2 por coluna 2. E assim você obtém a matriz A multiplica B igual a 0, 5, menos 6, menos 2. O determinante dessa matriz é igual a 30. Perceba que é exatamente o produto de 6 vezes 5. Propriedade 10, teorema de Jacobi. Dada uma matriz quadrada A, se multiplicarmos ou dividirmos uma linha ou coluna pelo mesmo número e somarmos os resultados aos elementos correspondentes de outra linha ou coluna, formando uma nova matriz B, então o determinante dessas duas matrizes serão iguais. Vamos exemplificar para ficar mais claro. Dada a matriz quadrada A abaixo, vamos calcular seu determinante. Temos uma matriz 2 por 2, cujo determinante é igual a 1. O que faremos, segundo o teorema de Jacobi? Vamos multiplicar a linha 1 por 2 e somá-la com a linha 2, gerando uma nova matriz B. Então vamos pegar essa linha 1, multiplicar por 2 e somar com a linha 2. Perceba lá que nós geramos então uma matriz B, fazendo o cálculo determinante, 1 vezes 4, 4, 3 vezes 1, 3, 4 menos 3, determinante de B igual a 1. Depois de termos feito essa manipulação algébrica com as linhas, não foi alterado o determinante. Perceba então que ao aí somarmos ou diminuirmos uma linha ou coluna por outra linha ou coluna ou um múltiplo de outra linha ou coluna, não alteramos o determinante. Então, o determinante de A é igual ao determinante de B, que é igual a 1. Propriedade número 11. Determinante da inversa. Dada uma matriz A quadrada e invertível, e a sua inversa A elevado a menos 1, então temos que o determinante da inversa é igual ao oposto do determinante da matriz original. Só relembrando que, dada uma matriz A, se multiplicarmos esta matriz pela sua inversa, A elevado a menos 1, então obteremos a matriz identidade, de mesma ordem da matriz A. Matriz identidade é a matriz cujos elementos são iguais a 1 na diagonal principal e os outros elementos são iguais a 0. Aí nós temos a prova que A elevado a menos 1 realmente é a inversa de A, porque se fizermos o produto entre ambas, nós obtemos aí a matriz identidade de ordem 2, cujos elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os outros elementos são iguais a 0. Então agora vamos calcular o determinante das duas matrizes para verificar a propriedade. Determinante de A igual a 2 e o determinante da transposta, ou melhor, da inversa de A é igual a meio. Portanto, está comprovada a nossa propriedade, porque 2 é o inverso de meio. E meio é o inverso de 2 reciprocamente. Então temos que, como na matemática não existe divisão por zero, esta propriedade sugere que uma matriz possui inversa se seu determinante for diferente de zero. Então, caso nós queiramos saber se uma matriz possui inversa, basta nós analisarmos o determinante desta matriz. Por quê? Se o determinante dessa matriz der zero, o determinante da matriz inversa será o inverso de zero, que é 1 sobre zero. Só que como não existe divisão por zero na matemática, então nós verificamos que não existe inversa. Portanto,
Para uma matriz A possuir inversa, o determinante dessa matriz A tem que ser diferente de zero. Por hoje é só, queridos padawans. Que a força da matemática esteja com vocês. Um grande abraço!